Olá, bom dia a todos! Estamos aqui mais uma vez juntos nessa sequência de mensagens que nós estamos falando a respeito da verdadeira felicidade. O que na ótica do Evangelho, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é a verdadeira felicidade. Hoje nós vamos falar do versículo 5 do capítulo 5 do Sermão da Montanha, dos ensinamentos das bem-aventuranças, né? A respeito do que Jesus fala sobre felizes os humildes de espírito, pois herdarão a terra. Então, abra a sua Bíblia aí, né? Na verdade, é apenas um versículo, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito desse ensinamento e logo em seguida nós vamos fazer uma oração. Humildade na ótica de Jesus, segundo a vontade de Deus. O que é ser uma pessoa humilde? Porque muito se fala de humildade, mas que humildade na ótica de Jesus, de acordo com Jesus, é a verdadeira humildade? Na verdade, nós trazemos aqui também o significado dessa palavra, de onde veio essa palavra humildade. Humildade, ela vem de humus, que significa um indivíduo semeável, como um solo úmido. Humus vem de úmido, que formou a palavra humildade. Então, humildade é como um coração fértil. Jesus ensinou a respeito da humildade, inclusive ele chamou a essa atenção dizendo: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, além de ensinar, Jesus mostrou através da sua atitude, do seu comportamento, como que ele praticou a vontade de Deus, e através do seu comportamento manso e humilde, eu aprendo sobre a humildade de Jesus. Essa é a verdadeira humildade que ele nos ensina. E como nós falamos, humildade é como um coração fértil, um coração aberto ao crescimento, ao aprendizado. É como aquele campo fértil que também está apto para ser semeado, para ser colocado ali boas sementes e produzir frutos. E quais os frutos que uma pessoa humilde, segundo aqui os ensinamentos de Jesus, ela produz? Ela está lá, consta também os ensinos a respeito dos frutos do Espírito. Então, um coração aberto, um coração humilde, é um coração que está apto a aprender, a ser moldado, a entender qual que é a vontade de Deus. E, obviamente, para ser discípulo, eu tenho que estar aberto a aprender, porque o discípulo, se ele não for humilde, ele não é ensinável, não é verdade? E se não é ensinável, ele não pode ser discípulo. Então, Jesus fala que os humildes de espírito herdarão a terra. Então, atenção, você que tem esse desejo de ter o reino de Deus dentro de você e herdar a terra, né? A terra que nos está prometida na eternidade. Ainda podemos desfrutar dessa eternidade aqui nesse mundo, dentro da gente, enxergar com a ótica de Jesus, enxergar, ter a visão de Jesus, e através dessa humildade eu consigo aprender com ele, com os seus ensinamentos, com a sua maneira de, como nós falamos, de ser, de agir e de proceder. A gente aprende a humildade de Jesus. Humildade não é falta de recursos financeiros, como pessoas às vezes falam, ali é uma pessoa humilde, como usando o significado de humildade, uma pessoa que tem poucos recursos. Não é esse. Não é essa a humildade que Jesus fala, porque existem, né, como a gente já pôde conhecer, que pessoas com condição, com poder aquisitivo maior, serem humildes de espírito, serem pessoas humildes, e pessoas que têm poucos recursos serem pessoas orgulhosas,
pessoas que não estão abertas a aprender, pessoas que na sua ignorância se fecham ao que não são ensináveis, não são pessoas que estão ali estando abertas para crescimento, para o aprendizado. Então, humildade não tem a ver com condição econômica necessariamente. Humildade tem a ver com um coração aberto, com um coração semeável, um coração que acolhe aquilo que é verdadeiro, que acolhe aquilo que faz sentido. Ela pode ter uma determinada ideia, um pensamento, mas quando ela se depara com a verdade, quando ela se depara com uma coisa que tem sentido, que é contrária à ideia que ela já tinha pré-estabelecida, então ela acolhe aquela ideia que tem sentido e ela se desvencilha daquele pensamento errado que ela tinha anteriormente. O humilde não é aquele que nunca erra. O humilde é aquele que, mesmo errando, mas ele tira o máximo de proveito do seu erro, daquilo que ele cometeu que estava de errado, que ele agiu por ignorância, por falta de conhecimento, mas ele aprende com aquele erro e ele cresce e ele amadurece, ele melhora. Então essa é a verdadeira humildade que Jesus fala, né? Então a gente aprende com ele a ser manso, ser humilde. E o humilde, obviamente, é uma pessoa verdadeira, como a gente já falou, ele acolhe, ele tem um compromisso com a verdade, ele não está apegado ao seu jeito, à sua maneira de ser, porque ele quer aprender, ele quer evoluir, ele quer crescer. Então ele aprende com a criança, ele aprende com o idoso, ele aprende com o colega de trabalho, ele aprende com o funcionário, ele está sempre crescendo, sempre evoluindo, porque está sempre aberto ao aprendizado, tá bom? Então Jesus deixa essa lição da verdadeira felicidade e uma das coisas que ele ensina é sobre a humildade. Deus resiste ao soberbo, está lá escrito, porém dá graça aos humildes. Então, um dos principais frutos de uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, ela deve ser humilde para aprender, humilde para aceitar a vontade de Deus, humilde para crescer, humilde para evoluir, tá bom? Então, esse é o ensinamento de hoje, da série das bem-aventuranças, da verdadeira felicidade, que nós venhamos nos enquadrar, nos submeter, aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, amém? Então vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos capacite dia após dia a sermos humildes, não praticarmos simplesmente atitudes humildes, mas sermos pessoas humildes, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse ensinamento, por essa oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra, de estarmos aprendendo sobre a verdadeira felicidade e que nessa série sejamos moldados, que venhamos ter esse coração úmido, que venhamos ter esse coração como aquele solo fértil que está aberto a ter a boa semente plantada no nosso coração. Então, que o Senhor tenha esse livre acesso, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme nessa pessoa humilde, para que tenhamos essa felicidade do Teu reino, para que vivamos a verdadeira alegria do Teu reino dentro de nós, que essa humildade cresça cada vez mais, que através das situações, das contrariedades que a gente enfrenta, dos problemas, das dificuldades, que tudo nós tenhamos humildade para aprender, para poder ouvir, para poder crescer, amadurecer, evoluir, porque essa é a Tua vontade, para que nós possamos um dia, depois de ter sido um bom aluno aqui nesse mundo, depois de ter sido verdadeiramente Teu discípulo aqui nesse mundo, podermos herdar a terra, poder ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor.
Aleluia. Esse é o nosso desejo principal, meu Pai. Essa é a nossa verdadeira meta. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Pois a nossa vida, o nosso coração nós entregamos a Ti. Abençoa esse dia de hoje. Que o Senhor esteja à frente de tudo. Nos dê a Tua sabedoria. Porque o sábio, a verdadeira sabedoria vem para aqueles que têm um coração reto, têm um coração humilde. Aí o Senhor revela a Tua sabedoria para esses corações. Então é o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, e que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Nós nos submetemos à Tua vontade, nós nos rendemos à Tua vontade, meu Pai, e que o Senhor venha nos usar para ser luz e sal nessa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos e até a próxima meditação. Tchau!